Eu sou a Luciana Hoppe, editora da Circula, e este é o podcast As Três Primeiras Páginas. Nesse programa, apresentamos livros de diversas áreas do conhecimento e diferentes tipos de narrativas. Vamos ler as 3 primeiras páginas de cada obra e apresentar dados interessantes sobre ela. No podcast de hoje, vamos ler as 3 primeiras páginas do livro A Incrível Viagem das Plantas, de Stefano Mancuso, publicado pela editora UPA. Stefano Mancuso nasceu em 1965 na Itália. É formado pela Universidade degli Studi di Firenze. Em 2005, fundou o LINV, International Laboratory of Plant Neurobiology, um laboratório dedicado à neurobiologia vegetal, campo de que foi o fundador, e que explora a sinalização e a comunicação entre plantas em todos os seus níveis de organização biológica. Em 2012, participou da criação de uma planta robótica, um robô que cresce e se comporta como uma planta, para o projeto Plantoid. Em 2014, inaugurou na Unifi uma startup dedicada à biomimética vegetal, ramo de pesquisa e inovação tecnológica baseada na imitação de propriedade das plantas, desenvolvendo um modelo de estufa flutuante. Publicou, entre outros livros, os livros Verde Brilhante, de 2013, em coautoria com Alessandra Viola, Botânica, Viagem ao Universo Vegetal, de 2017, A Incrível Viagem das Plantas, de 2018, A Nação das Plantas, de 2019. Em 2018, Mancuso recebeu o 12º Prêmio Galileu de Escrita Literária de Divulgação Científica pelo livro Revolução das Plantas, também publicado pela UBU em 2019. Desde 2001, atua como professor do Departamento de Ciências e Tecnologias Agrárias, Alimentar, Ambiental e Florestal na Unifi na Itália. Neste livro breve e divertido, o premiado neurobiólogo italiano Stefano Mancuso reúne uma série de relatos surpreendentes sobre algo que não costumamos erroneamente associar às plantas: o movimento. Assim como os seres humanos, as plantas também migram pelo mundo, e muitas vezes pelos mesmos motivos que nós, para assegurar sua sobrevivência ou para descobrir novas formas de vida, para se transformar ou para transformar outros seres, ou então, simplesmente, para habitar outros espaços, mobilizadas pelo acaso e pela curiosidade. Mancuso traz, em uma escrita híbrida e única entre a ciência e a literatura, narrativas sobre plantas que convencem os animais a carregá-las de um canto ao outro. Plantas que, em vez de dependerem de outros seres, aprenderam a rolar pelas encostas, voar com o vento ou mesmo nadar nos rios e mares. Plantas que resistiram a desastres atômicos e às intempéries do tempo. Plantas que desenvolveram frutos incrivelmente versáteis. Seja qual for a história, o leitor de A Incrível Viagem das Plantas será levado a uma realidade em que as plantas e seres humanos revelam-se semelhantes e complementares. A nossa própria realidade, pelos olhos do exímio Stefano Mancuso. Vamos, então, à leitura das 3 primeiras páginas do livro A Incrível Viagem das Plantas, de Stefano Mancuso, editado pela UBU. Prólogo. Quem não viu a obra-prima de Frank Capra, A Felicidade Não Se Compra, com James Stewart no papel inesquecível de George Bailey? A trama do filme é muito simples e gira em torno das aspirações e sonhos a que o protagonista George Bailey renuncia ao longo da vida para ajudar os outros. Quando criança, ele pula num lago para salvar seu irmão Harry, que se afogava, e sofre de uma otite que o deixará surdo de um ouvido. Adulto, abdica de suas ambições e vai gerenciar a pequena cooperativa de crédito fundada por seu pai. Desiste de ir à faculdade e, com o dinheiro que economizara para a graduação, paga os estudos universitários do irmão. Casa-se em 1929, ano do colapso da Wall Street, e usa o dinheiro da viagem de núpcias para evitar a falência da feira. Desistência após desistência, a vida de George passa desapercebida até que, por uma série de acontecimentos que não vou enumerar, na véspera de Natal, ele decide cometer suicídio.
prestes a se jogar no rio, é salvo por Clarence, um anjo de segunda classe que, transportando-o a uma realidade paralela, lhe mostra como seria o mundo se ele não tivesse nascido. Eu sei, contando desse jeito, é preciso ter um coração de pedra para não rir, mas Capra consegue transformar um edificante conto natalino num marco da história do cinema. Na verdade, agora que estou falando do filme, mal posso esperar o Natal para vê-lo de novo. Bem, as plantas são como os George Bailey do planeta. Ninguém as respeita, são pouco estudadas, não sabemos nem remotamente quantas são, como funcionam, quais suas características. No entanto, sem elas a vida de nós, animais, não seria possível. Quem dera um mestre do calibre de Frank Capra pudesse um dia nos revelar como seria o mundo se as plantas não tivessem surgido. Sabemos muito pouco sobre elas, e com frequência esse pouco que pensamos saber está errado. Estamos convencidos de que, à diferença dos animais, as plantas são incapazes de perceber o ambiente ao redor, mas a realidade é que elas são mais sensíveis que os animais. Temos certeza de que o mundo delas é silencioso, incomunicável, e, no entanto, elas são comunicadoras de primeira linha. Apostamos que não mantêm nenhum tipo de relação social, mas, ao contrário, trata-se de organismos genuinamente sociais. E, sobretudo, podemos jurar que são imóveis. Quanto a isso, não arredamos o pé. Afinal, basta olhar para elas. A grande diferença entre os organismos animais, ou seja, seres animados dotados de movimento, e os vegetais não está justamente nisso? Bem, também estamos errados quanto a esse ponto. As plantas não são de forma alguma imóveis. Elas se movem muito, mas a passos mais lentos. Mover-se elas podem, o que não podem é mudar de lugar, pelo menos ao longo da vida. Não são, pois, imóveis. São sésseis, ou se preferir, radicadas. Um organismo séssil não pode se mudar de local onde nasceu, contudo, pode se mover como e tanto quanto lhe aprouver. É o que as plantas fazem. Basta dar uma olhadinha nos milhares de vídeos em velocidade acelerada atualmente disponíveis na internet. Embora elas não possam se mover no decorrer da vida, de geração em geração, elas são capazes de conquistar terras mais distantes, áreas mais inacessíveis e regiões menos hospitaleiras, com uma obstinação e uma capacidade de adaptação das quais muitas vezes senti inveja. Como mencionei em outro lugar, as plantas são incrivelmente distintas dos animais. Seu corpo, sua arquitetura, suas estratégias são, não raro, diametralmente opostas às dos animais. Os animais têm um centro de comando, as plantas são multicentros. Eles têm órgãos simples ou duplos, elas têm órgãos difusos. Eles são indivíduos, no sentido de indivisíveis. Elas não são de forma alguma, mas assemelham-se a colônias. Enfim, parece que nos animais a ênfase recai sobre o singular, enquanto nas plantas ela é plural. Neles, o indivíduo é mais importante. Nelas, sobressai o grupo. Organismos tão diferentes de nós precisam ser observados através das lentes da compreensão, não da semelhança. Nunca seremos capazes de entender as plantas se a considerarmos animais deficientes. Elas são uma forma de vida diferente, nem mais simples, nem menos desenvolvida do que a dos animais. Se observarmos com os olhos desprovidos do filtro animal, suas características extraordinárias vão emergir muito mais claras e inquestionáveis, em toda parte, mesmo em âmbitos que pareceriam improváveis, como na capacidade de se deslocar. Quando se fala de migrantes, seria preciso estudar as plantas para entender que são fenômenos que não podem ser detidos. Geração após geração, usando esporos, sementes ou qualquer outro meio, elas se movem e avançam pelo mundo na conquista de novos espaços. Samambaias liberam quantidades astronômicas de esporos, que podem ser carregados pelo vento ao longo de milhares de quilômetros por anos e anos. Esta foi a leitura das 3 primeiras páginas do livro A Incrível Viagem das Plantas, de Stefano Mancuso, editado pela editora Ubu. Você encontra esta e outras obras interessantes aqui na Circula, no Oswaldo Aranha 522, Loja 1, em Porto Alegre,
ou no nosso site www.livrariacircula.com.br. Se inscreva no nosso canal para acompanhar tudo o que acontece por aqui e para ouvir as 3 primeiras páginas de outras obras. Tem alguma sugestão de leitura? Deixe o título nos comentários. Até mais!